Alô, galera do oitavo ano, tudo bem? Então, conforme a pitadinha que eu dei semana passada, com a Revolução Francesa, com o final da Revolução Francesa, hoje nós vamos falar de uma personagem, ou seja, uma personalidade da história que ficou marcado. Muitos os admiram, né? É um grande homem, apesar da sua pequena estatura. Vamos falar de Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte foi um imperador francês que dominou o mundo, mais ou menos lá 1790, 1790 e poucos, ou seja, final do século XVIII. Esse homem era um general de destaque, que ele foi utilizado pelos revolucionários, lembra na Revolução Francesa? Como fantoche, só que Napoleão nunca será um fantoche, né? Então, o Napoleão ele deu um golpe dentro da Revolução Francesa. Esse golpe ficou conhecido como 18 Brumário. Lembra que eu falei no último vídeo? Pois então, uma vez general, ele vai querer dominar o mundo, né? E ele quase vai conseguir. Ele só não consegue dominar o mundo todo porque tinha uma grande rival, um grande rival para atrapalhar as suas intenções. Que rival era essa? A Inglaterra. A Inglaterra foi uma adversária à altura para Napoleão Bonaparte. E ele não conseguia derrotar. Ia pelos mares, perdia. Ia pelo chão, perdia. Então ele resolveu, muito inteligente Napoleão Bonaparte, ele resolveu utilizar-se de uma estratégia muito inteligente, por sinal. Só que ela não deu certo. Mas que estratégia foi essa? O bloqueio continental. Olha só que inteligente. Ele iria proibir todos os países que que fosse subalterno à França de comercializar com a Inglaterra. Olha que inteligente. Imagina a Inglaterra sem ninguém para vender, sem ninguém para comprar. O que vai acontecer? Ela vai enfraquecer. E assim que enfraquecer, Napoleão vai dar o bote, tá? Só que não deu certo esse plano porque muitos países enganaram Napoleão e continuaram comercializando com ele, com a Inglaterra, tá? E o mais famoso por nós, né, foi Portugal, que era governado pelo príncipe, já que a rainha estava doente, estava com a cabeça tantã, foi governado pelo príncipe regente Dom João VI. E Dom João VI enrolou Napoleão Bonaparte. Falou que não ia comercializar com a Inglaterra e continuou. Quando Napoleão descobriu, ficou pé da vida, partiu para invadir Portugal. E o que eles fizeram? Correram, fugiram de Portugal e vieram para onde? Na sua maior metrópole. Qual era a maior metrópole? Metrópole não, desculpa. A maior colônia. Qual era a maior colônia de Portugal nessa época? Brasil. E eles vieram parar aqui no Brasil. Inclusive, tem um livro que é muito famoso. Ele é tão famoso que o Laurentino Gomes, que é o escritor, jornalista e escritor desse livro, já está no quarto. Tá? Fez um agora sobre escravidão, fez um sobre a proclamação da República, fez uma sobre a independência do Brasil, e esse primeiro, né, que foi o pontapé inicial para o sucesso do Laurentino Gomes, que é esse livro aqui. 1808. Que delícia esse livro, hein? Ó, fica a dica, tem na Biblioteca da Sociedade, forma adulta, inclusive na juvenil. É uma ótima dica de leitura, tá? 1808 é uma data muito significativa para a história do Brasil, que foi quando a corte, a família real, veio parar aqui, né, nas nossas terras. Parar aqui nas nossas terras por quê? Fugido de Napoleão. Fugido de Napoleão por quê? Porque Napoleão invadiu Portugal, porque Dom João VI desobedeceu e furou o bloqueio continental. Tá? E a história do Brasil vai mudar a partir desse momento. Mas isso aqui é uma história que a gente vai ver depois, tá? Agora, uma vez fracassado no seu plano, Napoleão Bonaparte resolve também invadir sua outra inimiga, a Rússia. Tá? Todos sabem que na Rússia o inverno é muito rigoroso, né? Então Napoleão, apesar de muito inteligente, deu um mole. Resolveu invadir a Rússia em pleno inverno. O que aconteceu? Grande parte da sua tropa morreu no inverno russo. Imagina, pense comigo, meus alunos. Nesse inverno aqui, cordeirense, cantagalense, né?
quando está no auge dele, em final de junho, como estamos agora, início de julho, agosto, 11, 12, 13 graus, a gente já está debaixo do edredom tremendo, né? Imagina Napoleão Bonaparte sem comida, sem roupa suficiente, sem lenha, invadir a Rússia, menos 40 graus. É muita coisa, né? Então a Rússia foi derrotada, a França de Napoleão foi derrotada aí, tá? E apelidaram esse fato histórico, apelidaram como deram nome a um general, né, que não existiu, né, que foi inverno, chamado General Inverno. Dizem os historiadores que o General Inverno, ou seja, essa figura que não existe, ou seja, é o inverno russo, que derrotou Napoleão. A partir dessa derrota, dessa grande derrota, Napoleão se enfraqueceu e começou e continuou sofrendo pequenas derrotas até ele ser retirado do cenário. Só que ele não foi retirado definitivamente não. Ele foi exilado, ou seja, ele foi obrigado a sair da França e ir para uma ilha, tá? A ilha de Elba. E na ilha de Elba ele ficou durante alguns dias e voltou a governar, e governou apenas por 100 dias, tá? Nesses 100 dias ele foi expulso novamente, e aí ele foi exilado novamente, agora na ilha de Santa Helena, onde ele morreu. Não sabe-se de que forma ele morreu, não se tem certeza, só sei que o grande imperador, que foi tão poderoso, que em apenas 15 anos fez uma bagunça danada na Europa, não só na Europa, né, como em todos os outros continentes, foi definitivamente derrotado, tá? E aí, os países que duelavam com a França napoleônica e até a própria França, teve que repaginar a Europa, teve que consertar toda a bagunça ambiciosa que Napoleão fez. Ou seja, fizeram um congresso, ficou conhecido como Congresso de Viena, que lá eles tiveram que pegar as fronteiras dos países, devolverem o território que foi roubado, por exemplo, Napoleão invadiu o território tal, vamos devolver o território. Napoleão expandiu a fronteira francesa para a Alemanha, teve que devolver para a Alemanha, tá? E assim ficou marcado eternamente essa grande figura, esse pequeno grande homem, vaidoso, guerreiro, inteligente, mas muito ambicioso, tá? Essa é a história de Napoleão Bonaparte. Espero que tenham gostado. Esse maravilhoso tema era para ter sido trabalhado em algumas aulas, né, na nossa escola física, mas infelizmente é o momento que estamos passando. Espero que logo acabe. E isso aí. Um abraço a todos.